Olá, gente, bom dia. Bom dia, como que tá aí o sábado de vocês? Vim aqui bater um papo com vocês rapidinho. Daqui a pouco eu tenho atendimentos. Bom dia, bom dia. Esses dias estava bastante corrido. Bom dia, estava atendendo mais intensamente. Pessoal, aprendo muito, cada vez mais que eu converso com pessoas, né, claramente, diretamente, porque aqui no Instagram a gente tem uma troca nos grupos, no Pense Magro, na jornada, a gente não tem tanta proximidade pela questão de ser online. Quando a gente conversa pessoalmente, realmente, quando eu vejo a pessoa e entendo aquela rotina individualizada, realmente eu vou estudar a pessoa, eu vejo que os resultados também eles são muito expressivos. E assim, de novo, eu falo para vocês, infelizmente a nutrição, te amo, 28 quilos menos graças a você. Ai, que linda. Vem pro interior de São Paulo. Eu tô em São Paulo, gente. Vão lá, se está no interior de São Paulo, é fácil chegar lá. Oi, Camila, tudo bem? Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte: nosso corpo não entende calorias. Esquecem essa coisa de contar calorias. Se vocês vão em nutricionistas que mandam vocês contarem calorias, corram. Nosso corpo precisa de nutrientes. Portugal, bom dia. Estou no desafio. A gente ontem foi o nosso último dia, né, dos chats. E então o que acontece? Se o seu corpo não está num balanço nutricional adequado, ele não vai funcionar bem, certo? Então, esquece essa coisa que a gente tem que comer várias vezes para suprir calorias, bater meta de proteínas, para isso, para aquilo. Não. Você precisa saber os seus níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, existem inúmeros nutrientes assim necessários para o nosso organismo. E o jejum intermitente é o seguinte: você come em alguns momentos. Então, assim, se você comer da forma correta, você vai ter os melhores resultados, tá? Então, assim, tem muita gente que eu vejo que está obeso, está mais desnutrido do que uma pessoa magra. Às vezes, porque essa pessoa obesa, ela come tudo errado, come várias vezes ao dia, exageradamente, alimentos que ainda contêm antinutrientes. Então, essa pessoa, ela não vai ter o que ela precisa. Ela está em excesso de gordura, mas o que a gente tem que entender, calorias não são suficientes. Nosso corpo não precisa somente de calorias, precisa de energia, mas essa energia é fundamental, vem de nutrientes. Porque se você está com nível de ferro adequado, nível de complexo B adequado, zinco, eu pego muita gente com deficiência muito drástica em zinco, gente. Assim, quando a gente vai ver os níveis, o mínimo do mínimo do mínimo. É um mineral muito importante. Então, se a pessoa está deficiente em zinco, ela vai oxidar mais, ela vai ficar mais inflamada, ela vai desintoxicar menos. Então, imagina, né? Eu estava até conversando ontem com uma paciente. A gente faz a biorressonância. A gente faz uma biorressonância. E aí o que acontece? A gente vê todos esses balanços, né? E aí a pessoa, eu faço todo o programa dos nutrientes, dos suplementos, baseados naquela necessidade que eu vi da pessoa. Aí você imagina, e eu vejo que isso é o que dá muito resultado, porque eu vejo muito sucesso com os pacientes que muita gente falava: Flávia, eu não conseguia fazer jejum antes da suplementação e agora pra mim é outra vida, é outro mundo. Então, o que acontece? Você já imaginou se as pessoas viessem no meu consultório ou eu fosse atender, não, toma aqui um cardápio, segue o cardápio, segue o jejum, e é isso, come pão na janela alimentar e segue o jejum. Gente, óbvio que não vai funcionar, né? Porque até a questão da fome, da necessidade de comer, pode estar relacionado com alguma deficiência nutricional que você tenha. Gente com muita vontade de doce, pode ver lá que tem alguma coisa em desbalanço.
a pessoa come, aí fica com aquela sensação que parece que não comeu o suficiente, mesmo estando cheia, se sentindo saciada, assim, com volume, mas ela não se sente com plenitude, com a verdadeira saciedade de equilíbrio. Então essa pessoa está claramente com algum aspecto nutricional em falta. Então vai ser muito difícil ela conseguir manter o controle, porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele nos dá sinais. De repente, assim, já aconteceu com vocês? Assim, essa semana eu tô com muita vontade, eu vou falar do meu caso. De um mês atrás, eu tava com muita vontade de sempre comer peixe. Eu lembrava do peixe cru, do salmão, enfim. Aí fui lá, fiz a minha biorressonância e aí vi que o meu zinco estava muito baixo, né? E tava com aquela vontade recorrente, assim, só me via o peixe na cabeça, tal. Quando eu suplementei, o que aconteceu? Porque vocês entendam, às vezes pra gente suprir aquela necessidade que a gente tem, é impossível, por exemplo, para você suprir lá a quantidade de zinco, por exemplo, se for comer brócolis, às vezes você precisa comer 1 quilo de brócolis, 2 quilos de brócolis por dia. É quase impossível a gente conseguir ter todo esse balanço através somente dos alimentos, porque a gente teria que comer. E por que a gente está assim, né? Porque a gente tem uma alimentação ruim, a gente inflama o intestino, esse intestino vai ficando cada vez mais inflamado, a capacidade absortiva cada vez diminuída, e aí essas deficiências elas vão se intensificando ao longo do tempo. Então o teu cabelo não começa a cair de uma semana para outra. Uma deficiência nutricional não é de um mês para o outro, são de anos que claramente essa reserva ela vai diminuindo. E a gente não se ajuda muito, porque a gente acaba comendo coisas às vezes muito erradas, né? Então na hora de comer a gente não prioriza as coisas que nos trariam bons nutrientes, né? Se a gente for pensar só nesse aspecto. E aí essa necessidade, essa deficiência, ela vai se acumulando. E aí você chega lá, depois de 5, 10 anos, com um monte de deficiência, é impossível você conseguir reverter tudo isso somente com uma alimentação. A não ser que você tenha um sistema digestivo muito eficiente, que você consiga restaurar. Mas o que eu vejo, estou vendo muito isso na prática, que as pessoas estão muito inflamadas, né? A gente pega lá, na biorressonância a gente vê o funcionamento enzimático, o funcionamento digestivo, absortivo, a maioria sempre está abaixo do necessário, porque está inflamado. Por que a gente inflama? Porque a gente passa uma vida toda comendo errado. Então isso não é terrorismo, são fatos que acontecem. E aí a pessoa, ai, nossa, tô depressiva, tô cansada, meu cabelo tá caindo, não tenho libido, não tenho energia, não tenho alegria de viver. Vamos lá ver os exames. Realmente tá tudo errado, né? Vou pegar um café para te ouvir. Como fazer o jejum fazendo dieta para hipertrofia, evitando a perda de massa muscular? Isso é possível? Evitar a perda de massa muscular é super possível. Você vai manter os treinos, vai comer proteína suficiente para manter, né? Para o teu corpo não entender que precisa de proteína vinda do músculo, porque você está comendo a proteína suficiente. Para hipertrofia, você tem que comer um volume maior do que o seu corpo necessita, né? No caso, para ganhos. Aí, dependendo da estratégia, você pode utilizar o jejum, mas você vai ter que ter uma atenção maior na hora de se alimentar, porque você vai ter que pensar em comer mais, diferente do que a gente sempre fala aqui, né? Para emagrecer, para déficit calórico, quero perder gordura, você pensa no menos. O menos é mais. No caso da hipertrofia, esse objetivo, essa estratégia de comer a mais, ela tem que ser super bem calculada e super mantida, senão você não vai conseguir. Mas é possível, depende de como é programada a dieta, é possível sim. Eu consigo fazer jejum, porém não faço suplementação e com isso não tenho resultado. Eu digo assim, dá para fazer jejum sem suplementação? Dá. Eu emagreci sempre, eu comecei a fazer suplementação não tem muitos anos. É possível, só que a questão é que se você está com muita necessidade nutricional,
Na hora de comer, na hora de quebrar o jejum, é onde você vai ter a dificuldade, que às vezes você vai ficar com esse sistema de saciedade confuso, você vai querer ficar comendo a mais justamente porque o teu corpo está tentando compensar aquela deficiência, tá? Então, é possível, mas é mais difícil, sim. Todas as comidas inflamam. Em geral, sim, inflamam. O processo, né, tudo que a gente vai consumir gera uma certa inflamação. Não existe comida totalmente pura, mas tem comidas que elas inflamam em todos os aspectos, né? O carboidrato refinado, que muitos nutricionistas adoram prescrever no café da manhã com doce de leite. Insulina alta, glúten, caseína. Assim, é um misto de tudo errado, né? Começar o dia comendo pão, é tudo errado. Eu tava até vendo aqui, tô numa padaria que eu tô tomando só o café. Então, inflama em todos os aspectos. Obviamente, você vai comer um brócolis que não seja orgânico, vai gerar uma inflamação, vai, mas é muito menos pior do que um croissant, com toda certeza. Eu não tenho vesícula e faço jejum. Qual suplementação você indica? Depende de cada pessoa, né? A gente faz uma anamnese detalhada, onde a gente vai entender, precisa do complexo, precisa da B1, da B9, o ácido fólico tá... Eu tenho visto muita associação, muitas pessoas com ácido fólico muito baixo, assim, extremamente baixo, e infertilidade, depressão, ansiedade, enfim. Aí você vai ver o ácido fólico extremamente baixo, muito abaixo até da linha de referência. Então, tem associação sim com o que a gente come no nosso aspecto nutricional, com certeza. Eu posso fazer tomando insulina para emagrecer? Não tenho diabetes, só para... Mas a insulina vai... Para que você vai tomar insulina? A insulina, para quem não é diabético, vai só te engordar. Não tenho por que tomar insulina. Se você perde, para perder massa magra... Então, a questão da massa magra, se você tem pouquíssima gordura e faz muito jejum, você pode perder também. A Stefania até me lembrou isso. Libido. Libido tem muita relação com zinco, ferro e complexo B. Esses três. Faz toda a diferença. Meu Deus, falo por mim também. Eu digo que depois que eu comecei a ajustar esses meus níveis pessoalmente, eu me sinto outra pessoa. Em níveis de disposição, humor, estabilidade emocional, tudo melhorou 100%. Então tem muito a ver. Polivitamínico ajuda. Eu não gosto dos polivitamínicos porque alguns nutrientes eles competem, eles são concorrentes. Aí a absorção ela não vai ser muito adequada. E outra coisa, pessoal, que eu sempre indico para os meus pacientes, estudo muito, vocês sabem que eu compro muitos suplementos, na minha casa tem, enfim, dá para abrir uma loja de suplementos. O que acontece? Algumas marcas, a gente tem uma legislação aqui no Brasil em que as orientações, as diretrizes de dosagens dos fabricantes de alguns nutrientes e suplementos aqui, extremamente baixas. Tipo, tem um suplemento lá que eu sempre indico que a indicação aqui de fabricação é até 10 microgramas, digamos, né? Eu não vou dizer qual é o nutriente, tá? E é um nutriente muito importante. Quando a gente vai para as marcas importadas e quando a gente vai estudar a fundo o quanto a pessoa precisaria para repor aquela deficiência mais intensa, mais crônica, sabe quantos microgramas eu utilizo? 1000 microgramas. E o que a gente encontra nas marcas pela questão de legislação e controle, 10 microgramas. Imagina, de 10 para 1000. Olha a diferença. Se você ficar lá tomando essa de 10, que é o que vem nos polivitamínicos, muita coisa não vai ser eficiente. Então, infelizmente, a gente tem essa questão, tá? Por isso que eu sempre gosto, assim, eu pego assim, o paciente tá com, por exemplo, ácido fólico muito baixo. E aí eu tento, ele
faz uso de um manipulado e não sobe o ácido fólico, não absorve bem, tal, eu vou lá, indico, por exemplo, metilfolato lá de uma marca importada com uma dosagem bem mais concentrada, tal, para a pessoa subir com mais facilidade aquele nutriente, tá? Não consigo tomar café seran sem açúcar, mas coloco adoçante. Te atrapalha muito durante o jejum. 15 dias de jejum e low carb, minha energia e minha estabilidade emocional são outras. Gente, é vida. Quem quer ter uma mente... Faço consulta online, Eide. Não tem o link do WhatsApp. Gente, quem quer ter uma vida plena mesmo, de verdade, quer render, quer ter um bom emprego, quer ter um bom relacionamento, não quer ficar brigando em casa, precisa prestar atenção na alimentação, tá? É quase impossível você ter uma vida 100% assim, plena, alcançar os seus objetivos de vida, não só de emagrecimento não, de objetivo de vida, profissional, familiar, emocional. Vocês têm que prestar atenção na alimentação, cada dia mais. Eu estava falando no início da live, as pessoas, elas subvalorizam o valor da nutrição, né? Subvalorizam a importância da nutrição, né? Muita gente acha que é só o médico, que o médico é o Deus, né? Enfim, tem muito valor, sim, é uma profissão maravilhosa, mas antes da medicina, a gente tem que prestar atenção na nutrição, tá? Então, a nutrição é a base, mas infelizmente a gente tem ainda muita coisa para explorar, para ensinar, porque as pessoas não conseguem entender esse valor, que tudo na sua vida está relacionado com o que você come, a forma que você acorda, a forma que o seu humor se desenvolve ao longo do dia, a disposição, a concentração, tudo está relacionado com a sua alimentação. Eu digo tudo. Então, e o jejum, quem faz jejum, a gente sabe, né? A pessoa que faz jejum intermitente e ela consegue entender, ela consegue se perceber, porque a gente fica muito mais focado. Você começa o dia comendo pão, por exemplo, você já fica o dia todo assim, né? Letárgico, você já fica irritado, cansado, preguiça. A pessoa que começa o dia se exercitando ou em jejum, ela permanece em jejum ao longo do dia, porque essa pessoa ela sabe a diferença, você sabe que você tem uma outra, a forma que você vê a vida é completamente diferente. Eu vi que quem tem TDAH não deveria fazer jejum, isso é uma besteira. Muita gente me manda depoimento que melhora muito quem tem TDAH. Qualquer doença, qualquer desequilíbrio neurológico, emocional, com certeza o jejum é uma ótima ferramenta. Parei de tomar café da manhã faz uma semana, perdi 4 quilos. Flávio, jejum de 24 horas, uns 15 dias é possível? 15 dias eu acho muito bacana. Acho muito bacana você fazer esse período. Por isso, tanto médico hoje preocupado com a alimentação. Durante a consulta falam sobre alimentação. Falou bem, a nutrição é a base de tudo. Sim, a Nutri Renata. Sem certeza. Quem estuda, quem entende, é o básico. É o básico. A nutrição é a base da vida. Tudo está relacionado com o que você come. Todos os nossos... Inflamação, todas as doenças, doença autoimune, alergias, tudo tem um fundo baseado na alimentação. Então, se você não olhar para isso, é difícil. O jejum pode dar queda de cabelo, não é o jejum que dá queda de cabelo, como eu falei no início da live, é a falta de nutrientes, né, de uma alimentação errada e de escolhas erradas e, enfim, ao longo da vida. No início da live falei bastante sobre isso. Como faz o jejum? O início, como a gente pensa no início, começar a mudar a alimentação, né? Eu acho assim que a pessoa que faz várias refeições, ela começar fazendo 3 no máximo, ela vai tomar café, almoçar e jantar. Digamos, a pessoa nunca fez nada. O que ela tem que fazer? A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o que você come na sua primeira refeição. Então, se você começar o dia comendo ovos, abacate, uma proteína, ali você vai ter muito sucesso. Então, você vai ver que o teu apetite vai ficar estável, você vai ficar sem ondas de fome, vai ser muito mais fácil. Até quando chegar na hora do almoço,
a sua fome vai reduzir muito. Aí você vai ver que com o tempo você não vai tendo mais a necessidade de 3 refeições. Cada dia mais o seu organismo vai se regulando. Então, muita gente faz 2 refeições como padrão. Não emagrece, não engorda, é um estilo de vida. Ela consegue manter os seus níveis de nutrição adequada com 2 refeições. E mantém o jejum ali matutino para ter esses efeitos, né? Então, é geralmente o que eu faço. Eu faço entre 2 e 1 refeição. Essa é a minha média, tá? Mas quem tá começando é assim, a primeira coisa que você come na primeira refeição, no desjejum, é muito importante. Então, se você começar o dia já com muito carboidrato, você vai ter muita dificuldade em fazer jejum. Então, a primeira refeição desjejum é fundamental. Pessoas maravilhosas, eu perdi 46 quilos com a sua ajuda, me curei da compulsão e ansiedade. Ah, Stefânia, você é um amor. Ovos, abacate, salmão. A banana junto com a proteína é uma boa também, né? Contanto que você comece as primeiras mordidas, proteína e gordura, até dá para inserir um carboidrato também bom, né? De uma fruta, enfim. Mas começa com a proteína e com a gordura, que o pico glicêmico vai ser bem menor quando você comer o carboidrato, tá? Cuscuz tem muito carboidrato. Você começa o dia com cuscuz e tapioca, fome o dia inteiro. O jejum pode ter efeito rebote depois de uma semana fazendo? Não. Você tem que pensar na sua alimentação. Agora, eu falei no início, você tá com uma mega deficiência, tá? Nutricional. Falta zinco, falta magnésio, falta B12, falta ferro. Se você privar muito a alimentação, pode ser que o seu organismo fique mais necessitado, sim. Então, não de calorias, não de quantidades, mas sim de nutrientes, como eu falei. Gente, eu vou deixar essa live salva. Esse vídeo também vai para o YouTube. Eu tenho uma consulta daqui a pouco. Estou indo para São Paulo atender meus pacientes maravilhosos em São Paulo. É muito bom estar aqui com vocês. Tenham um bom sábado, um bom final de semana, com muita consciência. E bem, lembre-se, né? O nosso corpo é o nosso templo. A gente cuidar de você não é futilidade, não é necessário, é fundamental, né? Então pensa no que você coloca para dentro, vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Não coma as suas emoções, não use a comida como um refúgio, né? Tente buscar na sua vida outras coisas, outros prazeres, outras motivações, né? Porque a gente sabe que quando a gente usa a comida como uma fuga, como um refúgio, a gente tem muitas consequências, né? Nosso corpo não foi planejado nem projetado para ter inúmeras refeições ao dia, né? Comida cheia de açúcar e carboidrato. Então, assim, pensa bem, tenha bastante consciência, amplie a sua visão para outras coisas que com certeza você vai ter muito sucesso, tá bom? Um beijão, até mais. Tchau, tchau.